Obrigado, ó Deus, pela carga que o Senhor tem colocado no coração do teu povo, em especial no coração do Marinho nessa noite. Que venha sobre ele uma unção especial da parte do Senhor, para que ele possa comunicar segundo a palavra do Senhor e segundo aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração, com graça, com virtude, na força e no poder do Espírito Santo, e que o Senhor dê a nós um santo temor, porque queremos receber, ó Deus, e colocar em prática aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu estou com o coração cheio de temor, porque eu amo os irmãos, amo a igreja, né? E tem coisa que a gente ouve da parte de Deus, no meio dos irmãos mesmo, né? E que vai gerando muito temor no coração. O Baiano, vou pedir ele daqui a pouquinho, para ele contar uma visão que ele teve no grupo caseiro, que vai fazer parte das coisas que eu quero falar aos amados aqui. Que tempo é este que nós estamos vivendo? Purifica a prata, e ela estará pronta para ser usada pelo refinador. Eu penso que o desejo de Deus é purificar o nosso coração para esse tempo que nós estamos vivendo, para atender a nossa vocação e o nosso chamado, para que não haja nenhum empecilho naquilo que Deus tem planejado com respeito à edificação da igreja e à pregação do Evangelho, né? Em todos os lugares, como vocês ouviram os jovens aqui compartilhando, né? Estamos vivendo, eu queria repetir com vocês 3 vezes, para guardar na mente: purifica a prata e ela estará pronta para ser usada pelo refinador. Purifica a prata e ela estará pronta para ser usada pelo refinador. Purifica a prata e ela estará pronta para ser usada pelo refinador. Estamos vivendo dias maus e tempos difíceis, como diz a palavra de Deus. O espírito do erro e a operação do erro está diante dos nossos olhos. Há 75 anos atrás, a nudez não estava presente na sociedade. O adultério era crime. Tirar a virgindade de uma moça era o mesmo que roubar a honra dos pais, era passivo de punição e restituição. O divórcio não era permitido, o casamento era honrado. Os filhos tinham temor e ainda respeitavam seus pais. Ainda tínhamos uma influência judaica cristã na sociedade e em nossas famílias. Esses dias que estamos vivendo é o tempo do engano universal, das verdades relativas, de homens amantes de si mesmo e amigos dos prazeres, e por desprezar a verdade de Deus, o próprio Deus enviou a operação do erro para que dê crédito à mentira, como forma de juízo e castigo para aqueles que não creem. O espírito do erro e a operação do erro está diante dos nossos olhos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Este Espírito está atuando em nossas casas, na vida dos nossos filhos, por meio dos influenciadores digitais. Chama eles de influencers. E também em filmes e séries. Eles propagam a mente e o pensamento do anticristo para que o mundo possa recebê-lo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O diabo quer tirar o seu foco e entorpecer a sua mente. Então, vou repetir com vocês também. O diabo quer tirar o seu foco e entorpecer a sua mente. O diabo quer tirar o seu foco e entorpecer a sua mente. Quem está influenciando nossas casas? Estamos recebendo muitas instruções e orientações de outras fontes que não é Cristo. Analise a vida daqueles que estão influenciando a sua casa. Você pode até dizer para mim assim, mas tem muitos cristãos que são influenciadores digitais. Eu vou falar tudo bem, mas muitos deles aprovam o namoro, permitem o divórcio, creem no recasamento, alguns são caluniadores, são atrevidos,
são arrogantes, são irreverentes, são desigrejados, e muitos já perderam o temor de Deus, mas são influências digitais considerados cristãos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não é bom o vosso orgulho, não é bom a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Essas coisas não entram na nossa vida do dia para a noite. O coração dos homens está sendo preparado para um tempo determinado. O espírito do erro foi enviado para o mundo, não para a igreja. Todo espírito tem que ser provado. Todo espírito tem que ser provado. Os homens se expressam e você prova as palavras. E você fala: isso vem do Senhor, isso não vem do Senhor. É assim que a palavra ensina. Todo aquele que diz que Jesus é anátema, esse não é o Espírito do Senhor. Você tem que provar as palavras. Tem a ver com discernimento dentro das nossas casas. Não descrédito a todo espírito. Pode uma fonte amarga jorrar água doce? Filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido o maligno, porque maior é quem está em vós do que quem está no mundo. Então não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vejam prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não deis lugar ao diabo. O mundo jaz no maligno. O mundo é seu inimigo. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Conselho aqui aos pais: temos que pedir a Deus discernimento para entender o que eu estou falando com os amados. Cada um tem uma maneira de pensar, né, tem uma forma de atuar. Esse discernimento é espiritual. Eu pedi a Deus para que essas palavras que eu queria dizer a vocês, e que constantemente os pastores e os líderes têm dito a todos os amados, elas não podem ser palavras persuasivas de homens, ela tem que vir com espírito de poder. E se Deus não manifestar o poder no meio da igreja, eu acredito que vai ser muito difícil a gente alcançar o que Ele precisa. Porque, amados, alguns aqui têm que ter sonhos para se converter e render o coração total a Deus. Alguns têm que ver as manifestações sobrenaturais para se render totalmente ao Senhor. Por mais que os pais falam, os pais ensinam, né, a gente está num momento muito difícil. Temos que pedir a Deus discernimento dos nossos caminhos, dentro das nossas casas, do que ouvimos e de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Orar para que Deus livre os nossos jovens e os filhos do mal. Santificar nossas casas por meio da palavra de Deus. Jesus disse assim: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde, que os livre do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Paulo disse assim, que a gente use desse mundo, viva nesse mundo, use desse mundo, mas como se dele não abusasse. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Principalmente nos nossos filhos, a gente tem uma dificuldade muito grande de orgulho, porque você aplicar algumas coisas no dia a dia deles, restringindo algumas coisas no uso da tecnologia em relação às nossas casas, a gente vai ter muitas dificuldades para estabelecer isso. Não tem como dizer que a gente não precisa de regra. Em algumas situações, as nossas casas estão pedindo socorro, porque a gente não estamos dando conta da quantidade de informação, da irritabilidade, do excesso de dopamina,
né? Muitas coisas acontecendo no coração, como um todo, não só jovens, como os mais velhos também. E a dificuldade maior é de ter sobriedade, discernimento do que está diante de nós. Eu, amados, às vezes eu tenho medo de assistir alguns filmes. Não dá para liberar os filhos para escolher qual filme que vai ver. Você tem que dizer o que ele vai ver e o que ele não vai ver. Esses dias, conversando com o Jonas, ele falou comigo assim: pai, eu quero viver minha vida, quero viver do meu jeito. Eu falei: não tem como, você vai ter que aprender o que é renúncia. Você tem uma vontade e tem a vontade do teu pai. Não tem como viver a sua vontade e a vontade do teu pai. Você precisa entender o que é renúncia. Conversando tranquilo, né, bem sóbrio, mas fazendo uma aplicação de um coração também que está influenciado. Eu preciso ser firme, com amor, com brandura, mas eu tenho que ser firme. E todos os jovens aqui têm que tomar suas decisões, têm que saber a quem vai servir. Os pais e os irmãos precisam orientar os filhos para que decidam por aquilo que é certo, por aquilo que é bom. Alguns corações estão pedindo socorro, estão pedindo ajuda. Como sugestão, no uso da tecnologia, nós criamos algumas regras e depois iremos compartilhar com os amados no nosso encontro com os pais. Eu tenho conversado com o Flávio, algumas coisas que a gente quer, né, instruir como sugestão. Você tem sua casa, suas regras. O ambiente da sua casa não é igual, a casa de todo mundo não é igual, os horários não são iguais, mas o cuidado dá para estabelecer como regra geral, principalmente na vida dos adolescentes e das crianças. Os adultos têm um pouco mais de discernimento, têm um pouco mais de entendimento, mas as crianças não, os adolescentes não, e estão sendo influenciados por mal. Há uns 2 meses, né, Flávio, mais ou menos, 1 mês e pouco, 2 meses atrás, no grupo da casa, eu tive uma visão e tinha jovens, estavam assim, como se fosse num sítio, sabe? Numa comunhão de jovens, assim, e tinha muitos jovens, e naquele momento eles estavam ali brincando, num momento de lazer, e tinha uma lagoa, um lago grande assim, né? Uma água limpa. Então, os jovens estavam ali brincando e eles iam todos, muitos jovens, correndo para pular na água e disputando para quem atravessava o lago primeiro, nadando, né? E ao eles entrarem na água, eles pularem na água, alguns jovens passavam caminhando, andando por cima das águas, sabe? Outros jovens submergiam e levantavam e saíam caminhando por cima das águas. E outros jovens, outro grupo de jovens, se afundavam nas águas, não retornavam, sabe? E quando vem esses flashes, essas visões assim, é muito rápido, sabe? Ele flash muito rápido e a gente vê muita coisa. Eu vejo muita coisa assim num curto período de tempo. Então, aí depois eu fui orar, pedir direção a Deus e revelação da visão. E Deus me trouxe essa revelação, sabe? Ele me mostrou que aqueles jovens que caminharam por cima das águas eram aqueles jovens que estavam se mantendo em santidade, estavam se mantendo na presença do Senhor, santos para o Senhor. Outros jovens que submergiam, se afundavam nas águas, mas depois eles levantavam. Quando eles saíam de dentro da água, a água era limpa, mas quando eles saíam sujos de sangue, como se estivesse correndo sangue do corpo deles, se eles estivessem molhados de sangue, sabe? E Deus me revelou que naqueles jovens ali houve arrependimento e cura, sabe? Mas, infelizmente, os outros jovens, nós precisamos orar por eles, porque a vontade do Senhor é nenhum se perca. Sabe, irmãos? E essa visão ficou muito tempo ardendo no meu coração, contei para alguns irmãos, né? E é isso, eu queria pedir para a igreja, para a gente estar levantando um amor pelos jovens, se vocês não deixarem de orar, sabe, pelos jovens, porque
também eu tive a revelação assim, do Senhor e está havendo uma manifestação mesmo do diabo em cima dos jovens, sabe? Está havendo um engano muito grande para corromper a mente dos nossos jovens. Algumas vezes eu orei também pedindo a Deus entendimento e revelação, e tem a ver também com um pouco, eu ainda não sabia que ele também tinha pedido a Deus revelação do sonho. Nesse sonho do baiano, ele me contou, né, vocês entenderam aí que alguns andam sobre as águas, outros jovens submergem e voltam, meio ensanguentados de sangue, ele fala de arrependimento. Enquanto eu orava ali pela madrugada sobre esse sonho, orando pela nossa condição, Deus me falou assim que esse sonho do baiano tem a ver com a condição espiritual dos filhos e dos jovens. É a condição espiritual de cada um. Tem gente andando bem, com ímpeto, animado, está aqui os irmãos de Santarém, os jovens aqui, modelo, exemplo, coração, carga, e a gente quer que todos os jovens sigam o mesmo caminho, tudo animado, cheio da graça de Deus. Mas a condição de todos não é a mesma. A visão do baiano é a condição espiritual dos nossos filhos e dos nossos jovens. Os que estão encobertos pelas águas precisam de confissão e manifestar o coração aos pais e ao seu discipulador para ser ajudado. Esse sonho não é para condenar, esse sonho é para corrigir, pontuar, trazer para aqui, animar, fortalecer, mas Deus vê o que nós não vemos, né? Então, uma forma de reencontrar a fé é a confissão. Se você discerne que tem algo, o pai deve procurar o filho e confrontá-lo em amor. Fala, filho, tem alguma coisa para colocar, tem alguma coisa a dizer, e deixa Deus ministrar. Conduz eles por meio do Espírito Santo, porque nossa intenção é não perder nenhum, é alcançar todos. Os que estão saindo das águas com marcas de sangue estão lutando contra o mundo com as próprias forças. Precisam renunciar e se fortalecer na fé com o apoio dos irmãos. O baiano diz que é o arrependimento. Os que estão andando bem sobre as águas são aqueles que estão guardando a fé e o temor diante do Senhor com perseverança. Eu creio que o Senhor alcançou a carga. Agora eu queria pedir aos irmãos que a gente orasse para que Deus continuasse nos dando as manifestações sobrenaturais do Espírito para discernir essas coisas dentro das nossas casas. Mas quem sobreviverá no dia em que Ele aparecer? Quem pode suportar a sua presença? Ele é como fogo que purifica o ouro, como um sabão que limpa as roupas mais sujas. Vai sentar-se como purificador de prata, vigiando com atenção até que todo o refúgio tenha sido queimado. Purificará os levitas, os servos de Deus, e os limpará como se limpa o ouro e a prata. Assim eles servirão ao Senhor com corações puros. Então as ofertas que o povo de Judá e Jerusalém trazem agradarão ao Senhor novamente, como nos tempos antigos. Queria só repetir com os irmãos o texto que fala assim: purifica a prata, e ela estará pronta para ser usada pelo refinador. Purifica a prata, e ela estará pronta para ser usada pelo refinador.